Apocalipse 10 declara: "E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte." Essa experiência pode ser nossa, se escolhermos seguir e permitir que Jesus nos leve da ruína à restauração. Nós temos tanta pressa para crescer que Especialmente pulamos na parte do sociedade processo. atual. Queremos ir de criança para adulto da noite para o dia, em vez de estarmos contentes com a transição lenta durante os anos da adolescência. E, infelizmente, para mim, achando que eu já era maduro o suficiente e que podia me virar sozinha, entrei numa situação da qual eu não conseguia sair. E o pior aconteceu. Apesar da bagagem que Kristen e eu trouxemos para o relacionamento, através de Deus, nós temos conseguido ter uma vida bonita e um casamento maravilhoso. Estamos juntos há mais de 20 anos e nunca tivemos sequer uma briga. É verdade, muitas pessoas não acreditam quando eu digo isso, mas é realmente verdade. Bem, não é que não discordemos de coisas ou não tenhamos questões para resolver. Temos, claro. Somos duas pessoas diferentes e cada um tem seus próprios pensamentos. Mas nós prometemos, lá no começo, colocar um guarda na nossa língua, ter cuidado com nossas palavras e nunca dizer nada com raiva que pudesse ferir o outro. E pela graça de Deus, mantivemos essa promessa. Amém. Nós dois tivemos coisas que precisávamos resolver e passamos por momentos em que era preciso ter muita paciência um com o outro. Mas por causa da influência de Deus em nossas vidas e do amor profundo e respeito que temos um pelo outro, fomos cuidadosos e conseguimos oferecer apoio ou espaço quando necessário. Amém. E sabe, isso é algo muito importante. Nós sempre deixamos o outro ter sua própria caminhada espiritual. E isso não é comum. Às vezes eu era convencido de algo, ou ela era, em pontos diferentes, mas sempre tivemos cuidado de dar liberdade e espaço um ao outro para crescer em Cristo individualmente. E, como resultado disso, somos tão próximos hoje. É uma bênção absoluta. Eu consigo amar minha esposa livremente e ela consegue me amar livremente também. E eu posso literalmente dizer, eu sou casado com a minha melhor amiga. E, amém, e nós dois somos casados com o nosso Salvador. E quando o casamento é construído sobre princípios bíblicos saudáveis e Cristo se torna o centro da vida, então você pode literalmente passar por qualquer coisa que este mundo jogar contra você. E nós já passamos por muita coisa. Mas não importa pelo que passamos, não importa o quanto fomos feridos ou quantos esqueletos existam no nosso armário, há esperança. Podemos ter Isso. lares saudáveis, casamentos saudáveis e relacionamentos realizados. Amém. E nós somos um exemplo disso. Deus tem nos abençoado e pensamos, Senhor, se tu podes fazer isso por nós, podes fazer por qualquer um. E a chave que funciona é um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Amém. É o único fundamento que pode resistir aos problemas e tempestades da vida. Com certeza. Então eu comecei a dar meu testemunho enquanto estávamos na estrada durante aquele ano inteiro. E algo começou a acontecer, e que eu não esperava. As pessoas começaram a se identificar com o meu testemunho. Nós íamos a um lugar e ficávamos ali por vários dias, às vezes uma semana ou duas, em vez de entrar e sair rapidamente. E as pessoas vinham até mim e me diziam com lágrimas nos olhos: "Obrigado, irmão. Podemos conversar?" E aquilo partia o meu coração, quando eu percebia que tantos dos meus irmãos e irmãs tinham passado pelas mesmas coisas que eu. Alguns até piores, outros menos. Talvez o seu testemunho não tenha tanta loucura quanto a nossa, mas cada testemunho é único. Uma jovem chegou até mim e disse: "Meus pais eram adventistas, meus avós eram adventistas, fui criada num lar adventista, nunca abandonei a fé, casei com um bom adventista, temos filhos adventistas, somos cristãos, amamos Jesus. Então, que tipo de testemunho eu tenho?" Eu respondi: "Você tem o testemunho que eu precisava ouvir. Eu precisava saber que funciona. Esse é o melhor testemunho de todos. Louvado seja Deus.
Então vá lá e conte isso. E enquanto estávamos ali com o povo de Deus, o Senhor tomou novamente o meu coração e aquele fariseu dentro de mim começou a ser arrancado aos poucos. Quando voltamos para a Califórnia, os pais da Kobe olharam para nossa família e viram uma diferença real. Aquilo que antes eles mantinham a distância sem interesse nenhum, agora começou a se abrir porque nós fechamos a boca e começamos a servi-los. Eu acho que a grande mudança foi que finalmente entendemos que precisamos pregar sermões por onde passamos e, se necessário, usar palavras. Nós calamos a boca, paramos de dizer tudo que sabíamos e que eles não sabiam. E eu pessoalmente comecei a entender algo. As pessoas não se importam com o quanto você sabe, até perceberem o quanto você se importa com elas. Nós mudamos para uma casa onde pudéssemos administrar o ministério no porão, começamos a adquirir equipamento para áudio e vídeo e pouco depois a 3ABN nos liga e nos convidam para uma entrevista no show de hoje. Passei a ser chamado para pregar sermões e cantar em programas que seriam transmitidos para o mundo inteiro. O alcance do ministério estava crescendo, tudo estava decolando e nós esperávamos grandes coisas porque servimos a um grande Deus. Meu irmão mais novo, o Brandon, finalmente chegou ao fundo do poço. Ele clamou a Deus por ajuda e finalmente encontrou o poder da escolha e decidiu fazer uma mudança na sua vida, com Jesus Cristo guiando o caminho, e teve a restauração dele. Eu tinha feito uma série de furtos em Galt e a polícia estava me procurando. E alguém ligou dizendo onde eu estava e eles foram até a casa, invadiram o lugar onde eu estava e me prenderam. Eu fui acusado de vários furtos, uma lista enorme de crimes. Eu peguei tempo de prisão por isso. Até então, eu nunca tinha ido para a prisão. Não, você era escorregadio, entrava e saía da cadeia, mas é só uma brincadeira. Como adulto, eu devo ter passado uns 4 anos e meio, 5 anos na cadeia da cidade. Mas dessa vez, não tinha volta. Eu ia direto para a prisão de verdade. A gente sempre espera que a pessoa perceba quando bate no fundo do poço, mas o fundo do poço é diferente para cada um. E acho que isso era o mais frustrante entre nós dois. Onde seria o fundo do poço? Muita gente olhava para o que estava acontecendo com nossa família e perguntava: como vocês ainda estão firmes? Como é que vocês não enlouqueceram? Não enlouquecer, é. Como não começou a usar drogas ou beber também, já que tinha problemas com as crianças? Por que você não afogou as mágoas? Mas nós dois sabiam que aquilo não era a resposta. Deus era a resposta. Entregar tudo a Cristo. Orar e dizer: eu não consigo sozinho. Não sei quantas vezes sua mãe dizia: eu não dou conta disso. Não tem como. Tenho que entregar para Deus. Eu amo meus filhos, mas não posso carregar isso sozinha. Eu estive em condicional liberdade vigiada desde os 16 anos, até uns 8 anos atrás, quando saí do regime de condicional de vez. Na prisão eu ficava 23 horas por dia dentro da cela. Saía só para comer. E, com sorte, pegava um tempo no pátio no fim de semana. Um dia eu estava no refeitório e um cara sentado do meu lado disse que não sabia como se comportar fora da prisão, que só sabia viver ali dentro. Tinha outro cara dizendo que ele adorava vir para a prisão, porque aqui ele conseguia ficar bem e depois sair e se chapar de verdade de novo. Esse tipo de conversa. E aquilo me assustava pra caramba, sabe? Não era a prisão em si que me assustava, era virar igual aqueles dois caras, institucionalizado. Foi a primeira vez que eu tive um momento de clareza na vida. E eu sabia que não queria continuar fazendo o que eu estava fazendo. Eu estava cansado, eu tinha terminado. Voltei pra minha cela depois de ouvir aqueles dois caras e eu olhei pro teto e falei: eu preciso de ajuda. E, naquele ponto, eu não tinha entendimento sobre Deus. Não sabia o que eu ia fazer de diferente, nem nada assim. Mas eu sabia que queria algo diferente, sabe? E todas as outras vezes em que eu me metia em encrenca, eu fazia a mesma coisa. Eu ia ver o que estava rolando com fulano, com ciclano, e dentro de 25 minutos, meia hora lá fora, eu já estava chapado de novo. Porque eu voltava para os mesmos lugares e para as mesmas pessoas. Mas desta vez, eu fiz diferente. É vital para os dependentes mudarem seu ambiente.
mudarem suas associações e se conectarem com pessoas que pensam da mesma forma e que já venceram seus vícios. Grupos como AA e NA, para citar alguns, são recursos poderosos para ajudar você. Os antigos lugares, as antigas pessoas, o antigo jeito de pensar sempre vão puxar você para baixo, sempre. Brandon tomou a decisão de mudar. No momento em que ele foi sincero nesse desejo, Deus conseguiu colocar recursos na vida dele para ajudar. Agora entendam, Brandon já tinha tido muita ajuda antes, mas desta vez foi diferente para ele, porque ele fez a escolha de ficar limpo e sóbrio. Há muito poder em fazer a escolha de não deixar os demônios do passado puxarem você para baixo novamente. Além disso, agora seus olhos estavam abertos, seu coração estava disposto e ele era humilde o bastante para pedir ajuda. É assim que funciona. Você decide e o Brandon decidiu. Desta vez eu fiz diferente, sabe? Eu fui para um ambiente de sobriedade e eles me reinseriram nas salas do Narcóticos Anônimos. E a Narcóticos Anônimos salvou a minha vida. O que eu passei a entender pelos anos limpo é que as drogas eram só um sintoma do meu problema. Ok, então fala sobre isso. Eu usava drogas para esconder aquelas coisas, a dor, o medo e tudo aquilo que eu estava vivendo na minha vida. As inadequações, os sentimentos de ser menos, os sentimentos de não valer nada, sabe? As lembranças de ouvir que eu nunca deveria ter nascido. Tudo aquilo que eu achava que tinha deixado para trás na infância ainda estava presente e eu carreguei para a vida adulta. Ver o ex-marido da minha mãe batendo na gente e levantando a mão para ela e coisas assim, eu achava que aquilo era ser homem. Sabe o que eu quero dizer? Loucura. E isso foi o que eu levei para minha vida adulta. Eu bati em mulheres. Eu fazia isso no meu vício porque eu pensava que era isso que um homem fazia, porque era tudo o que eu tinha visto, tudo o que eu conhecia. É interessante porque eu já tinha a idade para entender que aquilo era errado, mas você, tão novo e vulnerável, acabou copiando aquilo como se fosse o jeito certo de um homem agir. Eu lido com a mesma raiva, a mesma dor, o mesmo sofrimento, a mesma frustração que me faziam me drogar antes. Mas hoje, a forma como eu escolho lidar com isso é o que faz a diferença. Com certeza, sim. Sabe o que eu quero entendo. dizer? Hoje, não importa quão ruim meu dia fique, eu posso recomeçar quantas vezes for necessário. E se isso significa conversar com Deus, parar um minuto e orar, sim, eu faço isso. Se significa pegar o telefone e ligar Claro, para com alguém do meu certeza. grupo de apoio, com certeza. Hoje eu consigo fazer isso. E por muito tempo eu vivi baseado na força de vontade do Brandon, baseado no que eu achava que era bom pra mim. E foram essas decisões que me trouxeram até onde Sim, cheguei na a vida. prisão. E esse lugar não era bonito. Hoje a minha vida é incrível. E existe um despertar espiritual de que eles falam no programa dos Narcóticos Anônimos. E foi assim que eu sei que existe um Deus agindo na minha vida. Eu estava na prisão, ouvindo aqueles dois caras sentados do meu lado no refeitório. Depois que eu saí da prisão, eu fiquei 2 anos em liberdade. Daí surgiu a oportunidade de pedir autorização para voltar ao presídio e levar uma reunião dos alcoólicos anônimos lá dentro. Eu fiz o pedido e fui aprovado. Tem gente com 10 anos fora da prisão que não recebe essa liberação. Eu não sei como aprovar o meu pedido, certo? Mas eu fui autorizado a entrar lá. E eu entrei com aquele grupo da Narcóticos Anônimos lá dentro e caminhei até o mesmo refeitório e o púlpito estava montado exatamente ao lado do mesmo lugar onde eu estava sentado quando ouvi aqueles dois caras no dia em que decidi mudar minha vida. Se isso não é Deus agindo, eu não sei o que era. A parte doce e amarga é que eu saí daquela prisão, mas nosso irmão continuou, do outro lado do muro. A mesma coisa se repetiu com meus 2 irmãos. Eles entram, ficam limpos por um tempo, saem e voltam tudo de novo. Eu, sinceramente, achava que esse seria o ciclo para o resto das nossas vidas. Porque sem Deus, esse é o ciclo. Eu sabia que Deus era a solução, eles não. Graças a Deus, meu irmão Brandon vai estar no céu com a gente. Amém. Os pais da Colby se mudaram para o Novo México. Nós fomos para lá sem intenção nenhuma de nos mudar. Até conversamos sobre isso. Eu disse, amor, eu estou observando, a gente não vai morar aqui. E ela respondeu, eu estou de olho em você, não vamos nos mudar para cá. Nós até apertamos as mãos para confirmar. E então, estávamos caminhando por uma rua e pensamos, eu não queria morar aqui de jeito nenhum.
E na manhã seguinte, caminhando pela mesma rua, nada mal. Ah, não. O Senhor tinha impressionado a nós dois durante o culto matinal. Quero vocês no Novo México. Começamos a procurar uma casa naquele mesmo dia. Afinal, pedra que rola não cria limo, certo? E Deus quer um povo de ação. Nós começamos a busca e, com o tempo, encontramos uma casa. E aí começam as histórias de milagre. Deus nos deu um imóvel com valor muito acima do que poderíamos ter acesso normalmente. O casal que era dono estava se divorciando e estava toda uma bagunça. E o preço caiu mais de $50 mil. Ficou realmente dentro do que podíamos pagar. Deus organizou tudo. Acabamos comprando um terreno de 2,5 hectares com uma linda casa nele e já sonhando com a ideia de construir ali um prédio para o ministério um dia. Então, o que é incrível é que o relacionamento entre o pai da Kobe e eu foi crescendo. Nós oramos sobre o assunto e eu disse, eu acho que eu vou oferecer um emprego ao seu pai no ministério. Ele pode ser o nosso gerente administrativo, cuidar do banco de dados e supervisionar tudo. E a minha esposa apoiou, vamos fazer isso, ofereça o emprego. Então, eu ofereci e ele aceitou. Eu só coloquei uma condição. Fazer os devocionais matinais comigo. E ele concordou. E alguns meses depois, já estávamos buscando recursos para construir o prédio. Deus começou a operar milagres incríveis que se concretizaram bem diante dos olhos dele. E ele começou a chamar essa construção do prédio de a Arca de Noé. Porque ele percebia que aquilo não era uma questão de interesse próprio, não era apenas uma boa forma de ganhar algum dinheiro. Ele percebeu claramente que Deus estava no controle desse ministério e Deus o levaria para onde ele quisesse. E era assim, nós orávamos e eu dizia, Senhor, a conta vence hoje, nós não temos o dinheiro. E o dinheiro simplesmente aparecia. Um milagre após o outro. As devoções matinais começaram a tocar o coração dele. Um dia ele me disse, filho, e hoje nós temos um relacionamento incrível. Ele disse, filho, eu já preguei muito na minha vida. Mas agora eu vou calar e só vou ouvir. Você é o meu professor. Um homem humilde, na casa dos 60, dizendo, seja o meu professor. Porque ele via mudanças reais em nossas vidas. E agora ele também queria aquilo. Ele enxergou por dentro como o ministério funcionava e entendeu, eu quero o que eles têm. Ele entregou o coração a Jesus. Amém. A propósito, esse é o meu sogro Joe. E essa foto foi tirada do nosso pequeno sótão antes de construirmos o prédio. Hoje nós temos uma instalação de quase 400 metros quadrados, toda moderna, em alta definição. Depois eu posso mostrar algumas fotos para vocês. Ele nos observava de perto. Infelizmente, em 2009, a Kobe adoeceu e a mãe dela tirou licença e deixou o emprego por um tempo para ajudar a Kobe. Estávamos tentando vários tratamentos naturais. Foi um período muito difícil, uma confusão enorme. E Deus me impressionou novamente ao oferecer um emprego para minha sogra. Precisávamos de uma secretária, o ministério estava crescendo e não estávamos conseguindo lidar com tudo, então fizemos a proposta e ela aceitou. E eu disse, mas eu tenho uma condição. E ela respondeu, eu sei, eu terei que fazer o devocional também, certo? Sim, e ela disse, eu quero isso, querido, parece ótimo. Meses depois, ela também entregou o coração a Jesus Cristo. Então, os meus sogros, que antes tinham medo de mim, agora eram cristãos. E tudo o que fizemos foi convidá-los para trabalhar conosco, mesmo não sendo perfeitos. Mas Deus pode usar qualquer pessoa disposta a ser usada. Seguimos adiante pela fé e Deus abençoava os nossos esforços. Nós começamos a construir o prédio do ministério, mas com o tempo o nosso empreiteiro não pôde mais continuar ajudando a obra. Eu disse, Senhor, e agora nós começamos esse prédio, como vamos terminá-lo? Bem, minha família e eu literalmente construímos o restante do edifício com nossas próprias mãos. Então, além de uma agenda cheia de palestras e concertos, todo momento livre que tínhamos era dedicado à construção. Alguns amigos apareciam de vez em quando para ajudar e, pela graça de Deus, nós conseguimos concluir o prédio. Nós começamos pela fé, sem dinheiro, e terminamos sem dinheiro sobrando. Deus providenciou cada centavo exatamente quando era necessário.
Aos poucos, começamos a adquirir equipamentos de vídeo em alta definição, sonhando em produzir projetos de mídia, e pela graça de Deus, hoje estamos fazendo isso. Produzimos e enviamos mensagens gratuitas para qualquer pessoa ao redor do mundo que as queira. Gravamos álbuns com músicas que glorificam a Deus sem imitar o estilo do mundo. Nós criamos e compartilhamos seminários sobre vários temas apresentados em inúmeros lugares. Um dos meus projetos favoritos é o Highways and Byways, um programa contínuo que documenta diferentes jornadas ministeriais ao redor do mundo. E, além disso, no meio de todas essas coisas, que são incríveis, o mais impressionante são as pessoas, alcançando outras pessoas, ensinando, orando com elas, chorando com elas e mostrando que Jesus as ama e quer ajudá-las. Essa é a melhor vocação que existe. Que privilégio e, claro, que responsabilidade. Recentemente eu estava numa locação gravando um projeto para encorajar jovens e isso simplesmente me atingiu em cheio. Deus me chamou para um ministério que envolve exatamente as coisas que eu amo fazer. Sinceramente, não tem como ficar melhor do que isso. E me impressiona como Deus é capaz de pegar homens e mulheres que estavam mortos para as coisas espirituais, como nós estávamos, e nos moldar em discípulos ativos, cheios de fogo. Que incrível é isso! Então, todos esses avanços maravilhosos estavam acontecendo na minha vida, na vida da Colby, com os meus pais, com os pais da Colby, com meu irmão Brandon. E meu irmão Aaron chega ao fundo do seu poço. Ele se rende, entrega a vida. Ele faz a escolha de ser vencedor e não mais vítima. Eu tinha saído da empresa de construção que eu mantinha, tinha largado tudo isso e voltei totalmente para a vida de festas, depois para a venda de metanfetamina, ignorando qualquer coisa, qualquer responsabilidade que eu ainda tivesse. Como resultado de tudo isso, de tudo o que estava acontecendo, alguns caras acharam que seria uma boa ideia fazer uma invasão domiciliar contra mim. Me espancaram. Eu estava doente de cama e eles entraram na casa, lá em Clement, e começaram a me espancar e me roubaram. Fraturaram meu nariz, fraturaram meu crânio, quebraram 7 costelas. Fiquei no hospital por causa dessa. Me esfaquearam 6 vezes. Também fui parar no hospital por essa. Isso aconteceu em outubro, e eu só fui descobrir, em dezembro, exatamente quem eles eram. Não, desculpa, eu não consegui... Eu tinha uma arma. Foi no dia 1º de janeiro de 2010. Tudo bem, respira. Eu estava a caminho de matá-los. Eu estava a uns 3 quarteirões da casa deles, ou de onde eles estavam, quando tinha uma blitz da lei seca. Havia policiais lá na frente. Eu achava que podia evitar. Que dava para desviar, porque eu estava com a arma no carro. E um policial de moto me pegou, porque eu tentei virar. Eles encontraram a arma, me prenderam, me colocaram na cadeia e salvaram a minha vida. Salvaram sua vida? E por que você diz isso? Hoje eu sei disso. Porque se eu tivesse chegado onde eles estavam, a gente estaria fazendo essa entrevista dentro de uma prisão, agora. Porque eu estaria cumprindo prisão perpétua. Eu estava focado em vingança. Eu não me importava. Tipo, vocês entram na minha casa, me espancam, me roubam. Tudo que eu queria era vingança, a qualquer custo. E aquela blitz, estar ali naquele dia, salvou a minha vida, porque... O que aconteceu? A arma foi roubada de um policial. Ali já era. Pior cenário possível em todos os sentidos. Tudo aconteceu por uma razão, sabe? E hoje eu sei que aquela blitz da lei seca salvou a minha vida. Eu fui condenado e comecei a cumprir minha pena. Entrei lá, me ajoelhei na cela e pedi a Deus para assumir o controle. Então, por que foi diferente dessa vez? Porque você já tinha passado por ciclos assim antes, certo? Sim, o que mudou dessa vez? Eu cheguei no ponto da minha vida em que eu tava
Cansado de estar cansado. Cansado de ser escravo disso. De ignorar a minha família, meus amigos, meus filhos e simplesmente desperdiçar a minha vida. Eu mergulhei de cabeça nos programas dos alcoólicos, dos narcóticos, em Deus, na igreja. Isso é mal visto na prisão, porque a igreja é sinal de fraqueza. Você está escondendo algo se vai à igreja. Foi difícil para mim entregar as chaves para Deus, entrar no banco do passageiro e deixar ele dirigir. Essa foi uma das maiores lutas que eu tive. E eu cumpri minha pena lá dentro, mas parecia que aquilo se arrastava e se arrastava. E veja bem, nesse ponto eu tinha 39 anos, era a minha terceira passagem pela prisão. Eu não havia passado da 8ª série nos estudos. Então eu pensei, eu tô aqui, tô lúcido, preciso fazer alguma coisa, sabe? Daí eu consegui terminar o ensino fundamental enquanto estava preso. Quer dizer, com 39 anos. Terminei o ensino fundamental. Agora eu sou formado no ensino fundamental. Quando eu saí, eu não tinha para onde ir. Não tinha onde morar. Pedi para minha mãe me ajudar a entrar num programa do Exército da Salvação. Ela me ajudou a entrar e eu me internei voluntariamente num programa residencial de 6 meses, que é um programa de terapia pelo trabalho, e você trabalha lá todos os dias, 6 dias por semana. Folga só no domingo para ir à igreja. E só isso. Eles te ensinam sobre Deus e te dão ferramentas de como sobreviver sóbrio, viver limpo, continuar limpo. Eu saí de lá não apenas com o que os programas da prisão conseguem ensinar, que são bem limitados, mas também com esses caras aqui fora me dando ferramentas, como ter um grupo de apoio, um padrinho, um poder superior, acreditar no seu poder superior, colocar sua confiança no seu poder superior, que eu escolhi chamar de Jesus Cristo. Existe uma jornada que cada um de nós precisa abraçar se quisermos ser mais do que vencedores sobre as provações do nosso passado. Aqui estão algumas dicas práticas que vão te ajudar na jornada das ruínas e viver as suas restaurações. Aliás, mesmo que você não tenha vivido uma infância prejudicial, essas dicas ainda vão te ajudar a viver uma vida de vencedor. E embora essas dicas estejam numeradas, nem sempre acontecem nessa ordem, mas foi assim que tudo começou para mim. Primeiro, eu precisei reconhecer a realidade do meu passado. Sim, você, como eu, pode ter ficado com raiva disso ou triste e decepcionado por não ter tido a infância que merecia. E esses sentimentos são legítimos, mas nós não queremos permanecer ali. Segundo, precisamos tomar uma decisão de seguir em frente com a nossa vida, apesar do nosso passado. Depois, estender a mão e pedir ajuda. Deus é o melhor lugar para começar. Quarto, precisamos pedir a Deus que nos ajude a suportar a dor associada ao nosso passado. Em seguida, precisamos substituir os maus hábitos por bons hábitos. Não fique parado, encontre um hobby. Melhor ainda, seja voluntário, saia das velhas rotinas. Sexto, ore pedindo uma perspectiva celestial sobre você mesmo e sobre aqueles que te feriram. Peça a Deus que te dê o dom do perdão no seu coração. Peça a Ele que abra oportunidades para você sair do foco em si mesmo e começar a servir outras pessoas. E, por fim, pare e conte as suas bênçãos. A maioria das pessoas está procurando um sentimento, como eu estava, de que agora está tudo bem. Agora estou completo, agora fechou, agora encerrou. A realidade é que não existe realmente esse sentimento de estar completo, de ser completo, ou alcançar esse estado. Esse fechamento não é algo que simplesmente sentimos ou algo que simplesmente acontece conosco. É algo que nós fazemos. Nós escolhemos seguir em frente e fechar a porta para os demônios do passado. Isso é fechamento. Em vez de despencarmos numa espiral de desespero ou agirmos movidos pela raiva, nós temos paz e temos alegria. Isso é fechamento. O passado ainda está lá, mas ele não me controla mais. O cérebro, aliás, é um gravador perfeito. Tudo na nossa vida foi registrado, até as coisas ruins. E é por isso que, às vezes, coisas do nosso dia a dia podem acionar pensamentos e emoções do passado. E se não formos cuidadosos, se não estivermos conscientes, podemos perder o controle. Sim, as experiências que tivemos podem ter sido traumáticas, mas agora elas não nos definem mais. À medida que escolhemos seguir em frente, aprendemos a confiar em Deus, crendo que Ele nos capacitará a crescer durante o processo. Às vezes, parece que Deus nos abandonou, mas isso é apenas o que sentimos, não é a verdade.
Marcos 9:24 diz: Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Eu amo Deus ter colocado esse texto na Bíblia, porque ele sabia que nós lutaríamos entre aquilo que sabemos e aprendemos sobre Deus, um Deus bondoso, amoroso, e aquilo que sentimos no momento. Se não formos cuidadosos e rendidos, nossas emoções podem se sobrepor à nossa lógica. Vejam, Deus tem um plano para cada uma das nossas vidas e cabe a nós embarcar nesse plano. Vamos escolher a vida. Eu já ouvi alguém dizer da seguinte forma: as decepções são inevitáveis nesta vida, mas a miséria é opcional. Isso é absolutamente verdade. Nós escolhemos. Cara, você teve dezenas de milhares de pessoas orando por você ao longo dos anos. Eu acredito nisso. Porque algo colocou o espírito na minha alma para mudar, sabe? Quero dizer, eu simplesmente não conseguiria ter feito isso sozinho. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque eu vivi da minha própria vontade por anos. E isso não me levou a nada, a não ser para uma cela de prisão, sabe? Foi só depois da Alcoólicos Anônimos que eu comecei a me acertar com todo mundo pelas minhas ações e pela minha ausência no passado. Eu não tinha muito fechamento com o passado até então. Mas, à medida que eu fazia isso com cada pessoa, o peso foi sendo tirado de cima de mim e a culpa foi sendo removida. Eles me deram uma folha em branco. E hoje, a vida é boa. Amém! Uau! Deus sabe restaurar pessoas. Ele foi restaurado. Meu irmão foi restaurado. Minha mãe foi restaurada. A Colby, meus sogros e eu mesmo. Deus ama restaurar coisas e consertá-las. Nunca pare de ter esperança por aquele filho, por aquele amigo, por aquele vizinho, por aquele pai ou aquela mãe. Nunca pare de orar por eles. Como eu disse, eu não parei. Eu sabia que podia acontecer. Eu só não sabia com quem iria acontecer. Eles fugiram de Deus por tanto tempo. Vocês conseguem ver a mão de Deus? Só quando eu realmente perdoei aqueles que me feriram, foi que eu comecei a experimentar uma liberdade e paz incríveis na minha alma, algo que eu nunca havia tido antes. Agora, não me entendam mal, perdoar não consertou o passado nem mudou o que aconteceu. E esse era o meu pensamento antes. Eu achava que se eu perdoasse essas pessoas que fizeram coisas terríveis para mim, seria como se eu estivesse diminuindo a gravidade do pecado. Não! O que isso revela é que com Deus podemos ter paz e crescer além das feridas do passado nas circunstâncias atuais, não importa o quão grande elas sejam. Existe cura disponível, sem dúvida alguma. Deus pode nos reparar e nos restaurar. Eu sou prova disso. Veja, Deus é capaz de fazer por nós aquilo que não conseguimos fazer por nós mesmos. E como eu sei disso? Porque eu vivi metade da minha vida sem Ele, sem perdão, e nada mudou no meu coração. Agora, a segunda metade da minha vida foi vivida com Deus, e eu sou um novo homem. Ele me levou e ainda me leva por jornadas de descoberta, e esse processo já acontece há muitos anos. Eu não tenha medo da jornada. Deus é extremamente cuidadoso conosco. Ele nunca vai nos conduzir pelo processo da descoberta e cura mais rápido do que somos capazes de suportar. Algumas coisas aconteceram muito rápido para mim, outras, como encontrar o verdadeiro perdão, foram um processo bem mais longo, porque ele precisava me ajudar a sair do modo eu mesmo e considerar a vida daqueles que me feriram ou me decepcionaram. Eu disse a Deus, ok, se esse é o processo, então o Senhor precisa me ajudar a vê-los com os seus olhos. E Ele ajudou, e eu descobri que cada um deles era pecador, assim como eu. Pessoas quebradas, fazendo coisas ruins, almas perdidas à deriva. Alguns tinham feito um verdadeiro desastre das próprias vidas. Almas cheias de dor, vergonha, culpa e necessitadas de uma grande cura e de paz. Agora, entendam isso. Ver pessoas dessa forma não perdoou o pecado. Eu ainda odeio o pecado e sempre vou odiar. Mas isso me ajudou a enxergar o pecador, a pessoa, de forma diferente. E se Deus pôde me perdoar, porque eu me arrependi, então, se eles também se arrependessem, o que é tristeza pelo pecado e abandono dele,
E se Deus pudesse perdoá-los, então, pelo amor dele, pela força dele, eu também poderia perdoá-los, e eu perdoei. O perdão é a chave. Deus precisou me conduzir por muitas estradas diferentes até o perdão. A primeira estrada foi com a minha mãe. Foi difícil porque ela nos manteve naquela casa por tempo demais. Ela se arrependeu. Ela estava sobrecarregada de culpa e vergonha por ter nos mantido ali. Ela estava profundamente arrependida do que havia acontecido e pedia desculpas repetidas vezes. Nós dois investimos muito tempo ao longo dos anos conversando sobre todas as coisas difíceis e, pela graça de Deus, construímos um relacionamento maravilhoso. Eu a perdoei livremente. Foi uma libertação enorme para nós dois. O curioso é que eu esperava sentir algo específico quando ela pediu perdão, mas isso não aconteceu. Na verdade, houve momentos em que eu queria voltar ao mesmo assunto de novo e de novo, tentando encontrar aquele sentimento que eu achava que deveria sentir. Parecia que o pedido de desculpas dela era tão pequeno comparado com o que tinha acontecido. Mas finalmente eu entendi algo. Pedidos de desculpa são bons e ajudam, sim, mas não consertam o passado. Eles não consertaram meu coração quebrado. Pedidos de desculpa não são sobre o passado, porque o passado não pode ser consertado. São sobre um futuro possível, sobre a esperança de que o nosso futuro possa ser bom. Minha mãe estava arrependida, sim, no sentido mais profundo possível, e eu a perdoei, sim, no sentido mais profundo possível. É por isso que hoje eu e minha mãe temos um relacionamento. O pedido de desculpas deu origem à possibilidade e nós a abraçamos. Meu coração se enche de amor terno e compaixão por tê-la em minha vida. É uma bênção imensa, é a escolha saudável. O pedido de desculpas é sobre um futuro possível. Essa foi a revelação dada por Deus para mim. A segunda jornada do perdão foi com o meu ex-padrasto, que nunca assumiu nenhuma de suas ações e nunca pediu desculpas. Então eu tive que tomar uma decisão. Simplesmente não existe futuro ali, não existe relacionamento. Mesmo assim, Deus me deu perdão no coração por ele. E eu já não tenho mais raiva, não tenho mais ódio, eu fui libertado. Na verdade, eu até espero que um dia ele seja salvo, mas como não há reconhecimento, nem tristeza pelo mal que ele fez, nem desejo de mudança, não há futuro, não há relacionamento. A porta está fechada de forma saudável. Um amigo meu disse uma vez, só porque eu perdoei não significa que eu tenha que jogar golfe com essa pessoa. Essa é uma excelente forma de pensar. O perdão nem sempre traz a cura do relacionamento. Existem pessoas demais no mundo tentando manter um relacionamento com alguém que as feriu, e essa pessoa não se arrependeu. Lembrem, arrependimento é tristeza pelo pecado e abandono dele. A pessoa precisa pedir perdão, precisa assumir o erro, precisa mudar. Se isso não aconteceu, precisamos parar de tentar construir um futuro do nada. Não existe fundamento para esse relacionamento. E, como seres humanos, a nossa esperança está na crença de que podemos mudar o futuro para melhor. Mas esse futuro precisa ser construído sobre uma base saudável. Eu costumava pensar que, se eu perdoasse alguém, eu teria que trazê-la de volta à minha vida para provar que realmente havia perdoado. Eu sentia essa pressão especialmente no meio cristão, mas não. No caso do meu ex-padrasto, a escolha saudável foi não manter um relacionamento. Terminou, ficou para trás. Claro, pedidos de desculpa são bons, mas não são necessários para uma vida saudável, feliz. Eu nunca recebi o pedido de desculpas que eu queria, mas sou feliz, saudável e cheio de alegria. Na verdade, Deus fez algo ainda mais profundo em mim. Anos após perdoá-lo, minha perspectiva adulta sobre ele começou a se ampliar. Eu comecei a me lembrar de que houve, sim, momentos bons, momentos divertidos. No início, eu não queria ver isso, nem admitir que pudesse ser verdade, mas, com o tempo, Deus me ajudou, dando-me esse presente de enxergar e lembrar dessas coisas. E, por incrível que pareça, isso ajudou.
Antes da minha mente de vítima, ele era apenas um monstro. Agora, com uma mente adulta e equilibrada, eu o vejo como um ser humano falho e mau, em grande necessidade de um Salvador também. Isso foi cura para mim. Foi um presente de Deus. Existem pessoas que não podem conversar com os seus pais ou com quem as feriu porque essa pessoa já morreu, por exemplo. Nesses casos, é muito importante conversar com um amigo próximo, ou um pastor, ou um conselheiro, sobre seus pensamentos e sentimentos em relação a essa pessoa. Leve isso a Deus. Peça que Ele te ajude a curar mesmo sem poder se conectar com ela. Peça que Ele te conceda o dom do perdão e esteja disposto a percorrer essa jornada e a ser libertado, a ser posto em liberdade. É difícil, sim, mas vale a pena. Havia ainda outra jornada de perdão pela qual Deus precisou me conduzir. E essa foi a mais difícil de todas. Foi com o meu pai biológico, David. Eu já havia chegado anos antes ao ponto de perdoá-lo, mas não havia relacionamento por escolha dele, que ignorou a nós, seus filhos. Isso foi muito mais difícil para mim. Eu preciso confessar, foi mais fácil cortar o relacionamento com o meu padrasto abusivo e eventualmente perdoá-lo do que perdoar o homem que, mesmo sóbrio há 18 anos, ainda não me queria em sua vida. Ele nunca ligava. Cada aniversário, cada Natal, cada Dia dos Pais era um lembrete ensurdecedor de que eu havia sido rejeitado e negligenciado pelo meu pai. Eu, aparentemente, não tinha valor nenhum para ele, fui simplesmente descartado. Ao longo dos anos, eu precisei chegar a um lugar saudável de me divorciar dele na minha mente. Perdoá-lo não apagou todas as memórias, não removeu toda a dor, mas removeu a raiva, o ódio e aqueles sentimentos de inutilidade e desesperança. Eu entendi que, fora Deus agir no coração egoísta dele, eu nunca teria meu pai na minha vida. Sem arrependimento verdadeiro e sem pedido de perdão, não havia como haver um relacionamento, não havia esperança de relacionamento. A escolha saudável foi entregá-lo a Deus e parar de fantasiar sobre um relacionamento com alguém que não estava disposto. Eu passei a vida inteira estendendo a mão e ela sempre era rejeitada. Ele arrancava meu coração e o jogava no chão, pisando em cima dele. E o silêncio dele era ensurdecedor. Mas eu sabia que se Deus pudesse alcançá-lo, porque ele é um cara agradável, com muitas habilidades e talentos, talvez fosse possível construir uma amizade, um relacionamento. Eu sabia que os dias de esse é meu pai, tinham acabado. Mas se Deus pôde fazer na vida dos meus irmãos e na minha vida o que ele fez, nos transformar radicalmente, então havia esperança para o meu pai biológico. Ele teve uma caminhada na Alcoólicos Anônimos por anos, mas foi só nos últimos meses que Deus finalmente levou tudo a um ponto de clímax na vida dele. Sim, ele está limpo há 18 anos. Ele esteve no Alcoólicos Anônimos por 18 anos. Foi padrinho por todo esse tempo, ajudando outras pessoas. Mas ainda negligenciava a família. Nunca tinha pegado o telefone para ligar. Então, alguns meses atrás, ele me liga e diz: Christian, é o papai. Eu não o chamava de pai. E ele não merecia esse título na minha mente. E, por suas escolhas, ele havia se removido e se tornado pequeno na minha vida. Eu perguntei quais são suas intenções. E ele disse: eu estou pronto. E o meu coração disparou. É uma coisa incrível que eu tenho 3 filhos que desejam ter um relacionamento com o pai, uma relação verdadeira. E o que me surpreende ainda mais é que eu desejava intensamente que isso acontecesse há muitos anos. Eu desejava intensamente ter isso há muitos e muitos anos. E a única coisa que eu realmente precisava fazer era ligar.
Algo que parece tão simples. E por que você não ligou? Não sei, eu só, sabe? Essa não é uma boa resposta. Não, não é suficiente. Eu ainda não estava confortável comigo mesmo. Você sabe? Todas as mentiras que eu falei pra vocês. Era muito difícil pra mim encarar isso. E. Quando você ligou, isso foi há uns 3 meses. Então, tudo isso é novo. Eu disse, quais são suas intenções? Você lembra disso? Sim, eu sei exatamente o que disse pra você. Estou pronto? Você disse, eu estou pronto. Yeah, foi exatamente o que eu disse. Por mais que meu coração quase saísse do peito e minha garganta se fechasse, eu simplesmente não consegui processar aquilo porque eu não queria ser decepcionado de novo. Posso repetir o que você disse? Pode? Eu lembro disso. Você disse, eu não posso ter meu coração pisado novamente. E eu amo o coração hoje, sabe? Eu amo o coração hoje. Coração é uma coisa boa. E você sabe, não vai ser pisoteado de novo. Eu fiquei meio atônito, confuso, quando você disse, eu assisti ao seu testemunho. E você disse ali que tinha me abusado. E eu disse, sim, porque você disse, eu preciso te fazer uma pergunta direta. Eu fiz isso com você? E eu respondi, sim, infelizmente. Como pode alguém sequer lembrar? Eu não entendo como pessoa, então me ajude a entender isso. Eu realmente não tenho certeza se sou capaz de realizar isso, sabe? Porque, conforme eu já havia mencionado anteriormente para você, eu simplesmente não possuo nenhuma recordação sobre esse fato. Eu acredito em você, acredito mesmo. E, sabe, a minha preferência não é essa. Você sabe, mas quando falam de apagões, é algo muito real. Você não se lembra de nada. E essa é a parte mais assustadora do meu vício. Essa foi a parte mais assustadora. E você acabou de mencionar o mais assustador. O fato de David estar disposto a sentar comigo e conversar apenas alguns meses depois de termos feito contato e ainda por cima diante das câmeras, revelou para mim um homem transformado. Enquanto conversávamos sobre alguns dos detalhes sombrios daquela noite terrível e de outras escolhas devastadoras que ele havia feito, coisas íntimas demais para serem compartilhadas em câmera, ele precisava se certificar de que eu entendia que ele não era uma pessoa vil, o que eu já sabia. Mas quando abrimos mão do controle da nossa bússola moral por causa do uso de drogas e do abuso do álcool, podemos nos tornar pessoas que jamais imaginamos ser ou fazer coisas que nunca faríamos em plena consciência. Agora, em sua mente sóbria, livre de drogas, ele precisava viver com as consequências de suas ações. Meu pai confessou seus pecados e foi liberto da culpa, da dor e da vergonha do passado. Eu fui tomado por compaixão ao perdoá-lo livremente agora, pessoalmente. Eu o encorajei a deixar tudo isso para trás e seguir em frente com a vida. Deus havia capturado o coração do meu pai e pela primeira vez na minha vida eu senti que estava conversando com uma versão adulta do meu pai. Deus tem tanta liberdade para cada um de nós, seus filhos, se apenas estendermos a mão e a tomarmos. Sim, foi difícil termos essas conversas profundas e assustadoras, ainda mais diante das câmeras, na frente de outras pessoas, mas valeu totalmente a pena. E se nós conseguimos fazer isso com a ajuda de Deus, você também consegue. E embora nunca possamos recriar 45 anos de memórias, podemos começar agora. Pela graça de Deus e pelo poder de Deus e pela nossa escolha, podemos deixar o que foi deixado para trás e escolher focar no que está na nossa frente. O futuro é aquilo que nós fazemos dele. Mesmo que você tenha sido o agressor, Deus vai te perdoar. Talvez você tenha sido maltratado quando criança e escolheu tratar outros da mesma forma que foi tratado, perpetuando esse ciclo de abuso, mas só porque coisas ruins aconteceram conosco não significa que temos o direito de agir mal agora.
Por meio de Deus, todas essas tendências herdadas e aprendidas podem ser transformadas. Busque-o e seja salvo. Depois, com coragem dada por Deus, vai, peça perdão às pessoas que você feriu, pedindo perdão, mesmo que elas não aceitam. Deus aceita e Ele vai te perdoar completamente. Deus pode e vai curar todos os seus filhos. Deus diz: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Estou sentado aqui com meu filho tendo uma conversa. Estão filmando. E eu nunca teria feito isso em 1 milhão de anos, sabe? E eu tô tão feliz que estamos fazendo isso hoje. É um alívio que eu nunca tive na vida. Vendo os meus outros 2 meninos, sabe? É uma graça dada por Deus. E tudo que eu posso dizer é: me desculpa, não posso enfeitar nada. Só posso dizer que sinto muito. Eu não sou mais tão ruim assim, sabe? Só posso dizer que sinto muito. Eu não sou mais aquele homem. Eu sei que você não é mais. Eu te amo, Christian. Eu te amo de todo o meu coração, de verdade. Eu te amo. E eu vou te chamar de pai. Você nunca me ouviu dizer isso. Deus tocou o teu coração. E porque eu conheço meu Deus, porque eu sei o quão poderoso Ele é, nós podemos atravessar juntos os portões. Mas ainda temos um caminho a percorrer. Temos um relacionamento para construir. E eu estou disposto. Quer dizer, vai ser uma caminhada incrível. Se nós dois nos rendermos, Deus pode realmente fazer algo belo a partir de algo que foi tão ruim. E se a nossa história puder inspirar mais alguém nesse planeta, então terá valido a pena passar por aquele lamaçal por 45 anos. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que não cria em vão. Me impressiona que Ele tenha dado o seu único filho. E eu pensei em você. Vou ser sincero, Ele deu o filho dele para que eu pudesse ter uma vida. E nós estamos aqui sentados, conversando. E Ele está te usando para me dar uma vida. Quando eu comecei a ver Deus trabalhando, não apenas na minha vida, mas na vida dos meus irmãos, da minha mãe, na vida do meu pai biológico, eu percebi que não era mais só a minha história, era a nossa história. Nunca desista. Se Deus pôde fazer isso na minha família, Ele pode fazer isso na sua também. Todos nós fomos colocados nesta terra, neste momento da história do mundo, com um propósito: testemunhar das nossas experiências com Jesus Cristo. Compartilhar a esperança que é encontrada nele e encorajar outros a acreditarem que eles também podem ser curados. Sou profundamente grato por tudo que Deus fez em nossas vidas. Hoje somos uma família mais unida, mais saudável. Hoje eu tenho Deus na minha vida e através dele tenho uma esposa maravilhosa. Tenho um lar, um trabalho incrível e uma vida espiritual que eu nunca imaginei ser possível. Hoje eu tenho propósito na Medina. Senhor me abençoou com uma esposa, com meu filho voltando para minha vida, eu sendo ensinável, empregável, sendo um filho para minha mãe, meu pai, sendo um irmão para meus irmãos. Minha vida está totalmente diferente de como era há 9 anos, e é graças ao Senhor que eu tenho isso. Meus pedidos foram atendidos. Tenho meus 3 meninos juntos, se amando, gostando um dos outros, estando juntos. E isso nunca teria sido possível sem o Senhor.
Então, o trabalho continua na vida individual de cada um de nós. Crescer para nos tornarmos os homens e mulheres que Deus quer que sejamos e ir a este mundo em busca daqueles que estão quebrados, que precisam de um Salvador, que precisam do amor de Deus. É tempo de vencer o diabo pelo sangue de Jesus Cristo e pela palavra do nosso testemunho e de não amar a nossa própria vida até a morte. Quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Das ruínas à restauração. Esse é o testemunho de Jesus Cristo.